Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exemplos sobre derivadas usando a definição, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, nesse primeiro exemplo, a gente tem que, utilizando a definição, a gente tem que determinar qual é a derivada da função f de x igual a 1 sobre raiz de x no ponto, certo, x0 igual a 1. Então vamos relembrar aqui qual é a definição de derivada, né? Então, a gente pode, por exemplo, fazer o seguinte, ó, f' do ponto que a gente quer, né? F' de x0 é definida como o limite, certo? Quando h tende a zero, de f do ponto que a gente quer mais h menos f do ponto, certo? Tudo isso sobre h. Então, a gente tem que usar essa definição aí, tá? Para calcular a derivada. Não vale, nesse caso, utilizar regras de derivação. Usando regras de derivação, ficaria bem fácil de saber qual é a resposta, mas nesse caso, a explicação tem que ser usando esse limite aqui, tá? Tem que fazer usando o limite. O que você poderia fazer seria o seguinte: determina quem é a derivada dessa função usando as regras de derivação que você sabe, substitui o ponto que você quer e vê qual é o resultado. Aí fica uma forma de saber se a conta que você fez usando o limite está certa ou não. Beleza? Aí fica uma forma de verificar se você realmente acertou. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui. O que é que a gente tem? Limite. Quando h tende a zero, vamos substituir então. O nosso ponto é 1, né? Então vai ficar f de 1 mais h menos f de 1 aqui em cima. Então, f de x é 1 sobre raiz de x. Então, f de 1 seria 1 sobre raiz de 1, que é 1. F de 2 seria 1 sobre raiz de 2. F de x0 mais h, f de 1 mais h, o que é que a gente tem que fazer? No lugar do x que aparece aqui embaixo, substituir o que tiver aqui dentro desses parênteses, tá? Então, vai ficar 1 sobre raiz de 1 mais h, certo? Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai ter 1 sobre raiz de 1 mais h, certo? Menos f de 1, como a gente já tinha comentado ainda agora, o f de 1 é 1, né? Vai ficar 1 sobre raiz de 1 sobre h aqui embaixo. Beleza? Pronto, maravilha. Então vamos dar uma organizada aqui, ó, nessa expressão que a gente tem aqui. Nesse numerador aqui em cima, vamos começar fazendo a operação entre as duas frações que a gente tem, né? Já que esse 1 que aparece aqui é 1 sobre 1. Então vai ficar limite, quando h tende a zero, bem, aqui embaixo ainda tem o h, em cima. Em cima vai ficar, ó, o nosso denominador agora em cima vai ser raiz de 1 mais h, e lá em cima, o que é que vai ficar? Eu vou pegar isso aqui e vou sempre dividir pelo que está embaixo e multiplicar pelo que está em cima. Então, raiz de 1 mais h dividido por raiz de 1 mais h dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui em cima eu fico com 1. Aí, menos, continuando. Raiz de 1 mais h dividido por 1 dá raiz de 1 mais h vezes 1. Tá certo? Então, vai ficar menos raiz de 1 mais h aqui. Pronto, agora a gente tem na realidade, divisão de duas frações, né? Então, a gente vai repetir a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Beleza, o que é que vai ficar então? Limite, quando h tende a zero, repito, a de cima, 1 menos raiz de 1 mais h, certo? Sobre raiz de 1 mais h, e multiplico pelo inverso da de baixo. Então, vezes 1 sobre h. Beleza, o que é que a gente tem que fazer agora? Aqui, ó. Como a gente tem, ó, h está tendendo a zero. Então, essa parte aqui, ó, está dando raiz de 1 mais zero da raiz de 1. Essa parte aqui não está dando zero, então essa parte não está dando problema nenhum nessa conta, tá? Aqui está dando zero embaixo. Nessa raiz aqui em cima está dando raiz de 1 mais zero da raiz de 1. Então, ficou 1 menos 1. Então, deu zero aqui e deu zero aqui. Então, é um limite que está dando zero sobre zero. Então, vamos racionalizar, né?
já que a gente tem essa raiz aqui em cima, ó, 1 menos essa raiz, né? O que é que a gente faz então, como a gente já viu nos outros vídeos, a gente pode multiplicar por 1 mais a raiz, 1 mais raiz de 1 mais h, multiplica em cima, multiplica embaixo, para não modificar a nossa expressão, beleza? E aí agora a gente fica com o seguinte, limite, quando h tende a zero, de, ó, multiplicando esse termo aqui por esse termo de cá, a gente tem a soma de 1 com a raiz pela diferença de 1 menos a raiz. Então, mais uma vez, isso aí, assim como nas outras aulas, isso aqui vai ficar o 1 elevado a 2, né? Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. De novo, eu peço a vocês, não esqueçam de colocar esses parênteses aqui para vocês não errarem, tá, pessoal? Bota os parênteses sobre, bem, tudo que tem aí embaixo eu vou simplesmente repetir. Vai ficar h vezes raiz de 1 mais h vezes o 1 mais raiz de 1 mais h que a gente multiplicou. Tá ok. Então, o que é que dá para a gente fazer aqui? Ó, nesse numerador, o que é que vai ficar? Por que que o menos ali, por que que os parênteses foram importantes, né? Porque esse sinal de menos que aparece aqui, ele multiplica tanto um quanto esse h daqui, tá? Se você não botasse esses parênteses, você ia fatalmente errar o sinal da resposta, beleza? Então, aqui a gente vai ter ó, 1, né? Menos 1, menos h. Simplifica 1 com menos 1, ficou simplesmente menos h no numerador. Então, a gente vai ter limite quando h tende a zero, de menos h sobre h vezes raiz de 1 mais h vezes 1 mais raiz de 1 mais h. Tá certo? Beleza, pessoal. Então agora simplifica esse h daqui de cima com esse h daqui de baixo. Vai ficar apenas esse menos 1 restando ali, né? Então a gente vai ter ó, menos aqui na frente já. Limite quando h tende a zero de 1 sobre raiz de 1 mais h, que multiplica 1 mais raiz de 1 mais h. Agora, não está mais com uma indeterminação. É só a gente substituir o h por zero, que a gente vai ter o nosso resultado. Vai ficar menos, que já tinha lá na frente. Em cima fica 1. E embaixo fica o quê? Fica raiz de 1 mais zero. Então, ficou raiz de 1, que é 1, vezes 1 mais raiz de 1 mais zero. Então, ficou 1 mais 1, que é 2. Então, ficou 1 vezes 2 aqui embaixo. Resultado, menos 1 meio. Beleza? Menos 1 meio é o resultado desse primeiro exemplo, certo? Então, apesar de ser uma aula sobre derivadas, né, já que todos os exemplos a gente vai ter que fazer usando a definição, na realidade, essa é mais uma aula sobre limites, certo? Então, lembrando que, como está pedindo que faça pela definição, tem que calcular qual é o limite, tá certo? Tem que calcular a derivada usando o limite da sua definição. Limite quando h tende a zero de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Tem outro limite, né, que a gente pode usar para definir a derivada, que seria f' de x0. A gente poderia definir também como limite quando x tende ao ponto, né, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Essa definição de derivada ela é equivalente a essa outra que a gente tem aqui. Mas eu acho que para esses cálculos numéricos que a gente está fazendo, né, com alguma função específica, é mais fácil fazer com essa definição aqui do h, tá certo? Essa outra definição aqui eu acho mais fácil para a gente deduzir fórmulas, tá? Eu acho que ela vale mais nesse tipo de coisa. E para exemplos específicos, com alguma função dada assim, com algum é, é, ponto especificado, eu acho mais fácil fazer usando essa definição do h, tá certo? Então, pronto, vamos para o segundo exemplo desta aula. Considere a função f de x, que é definida por partes, tá? Então, ela vale x elevado a 2 se x for maior ou igual a zero, e vale menos x elevado a 2 se x for menor que zero. Aí, usando a definição, calcule a derivada de f em zero, que é justamente o ponto onde a função muda de... é, que ela muda a, a sua expressão. Então, mais uma vez, a gente tem que usar
a definição, né? F' de zero é quem? É o limite quando h tende a zero, tá certo? Quando h tende a zero, de f de zero mais h, então f de h, menos f de zero, certo? Sobre h. Bem, quanto é que vale f de zero? F de zero, ó, zero está aqui na parte de x maior ou igual a zero. Então, vai ser zero elevado a 2. Portanto, f de zero vale zero. Beleza? Então, isso aqui vai me dar o seguinte. Limite quando h tende a zero de f de h sobre h. Sendo que aí tem um detalhe, né? Vê, quem é que eu substituo aqui nesse f de h no numerador? Depende do sinal do h, né? Eu estou olhando para h perto de zero, mas diferente de zero. Se esse h que está perto de zero for maior que zero, eu tenho que substituir aí ó, o f de h por h elevado a 2. Por outro lado, se o h for menor que zero, então a gente entra nessa outra parte aqui, eu tenho que substituir o f de h por menos h elevado a 2. Então, a expressão que fica aqui no numerador depende do sinal de h, depende se eu me aproximar de zero por valores maiores que zero ou por valores menores que zero. O que isso quer dizer é que eu tenho que calcular os limites laterais. Tenho que calcular quem seria a minha derivada pela direita e a minha derivada pela esquerda. Beleza? Então vamos fazer isso aqui embaixo. Quem é que seria o limite quando h tende a zero pela direita de f de h sobre h? Que essa aqui seria a derivada pela direita, tá? A gente poderia escrever isso aqui como f' de zero mais, para indicar que é a derivada pela direita. Eu estou me aproximando de zero, né? Apenas por valores maiores que zero. Mas e aí, como é que fica? Como a gente já tinha comentado, isso aqui vai ficar limite quando h tende a zero pela direita. Nesse caso, f de h, como h é maior que zero, entra nessa parte aqui, ó, então f de h vai ser h elevado a 2, fica h ao quadrado sobre h, isso aí dá h, né? Então, limite quando h tende a zero pela direita de h, isso é zero, certo? Quer dizer que o limite pela direita vale zero. A derivada pela direita vale zero. E se eu andar pela esquerda, se eu me aproximar de zero pela esquerda, por valores menores que zero? Então, o limite, quando h tende a zero pela esquerda, de f de h sobre h, nesse caso, como h é menor que zero, eu entro nessa situação aqui. Ó. Então, f de h, que eu vou botar aqui no numerador, vai ser menos h elevado a 2. Então, eu vou ter limite, quando h tende a zero pela esquerda, de menos h ao quadrado sobre h. Cancela mais uma vez, vai ficar limite quando h tende a zero pela esquerda de menos h, certo? Quanto que vale isso? Vale zero, né? Vale zero também. Então, o limite pela direita vale zero, existe e vale zero. O limite, agora, pelo outro lado, pela esquerda, também existe e vale zero. Se os limites laterais existem e são iguais, então o limite bilateral também existe e tem o mesmo valor. Portanto, a derivada vale zero, certo? Da mesma forma que essa derivada aqui, ó, que esse limite aqui, a gente poderia dizer que é a derivada somente pela direita, esse limite aqui seria, peraí, deixa eu ajeitar aqui, pronto, esse limite aqui, a gente poderia dizer que é a derivada em zero pela esquerda, certo? Somente pela esquerda. No caso, resposta zero, sendo que aqui a gente teve que calcular dois limites, né? Por quê? O que acontecia com f de h para colocar aqui dependia se eu me aproximava de zero pela direita ou se eu me aproximava de zero pela esquerda. Então tive que calcular os limites laterais para ver se eles eram iguais realmente e aí mostrar que o resultado final do limite era realmente zero, tá? Beleza, isso finaliza esse segundo exemplo. Vamos para o terceiro. Utilizando a definição, calcule a derivada de f de x igual a raiz de 6 menos 2 vezes x no ponto x0 igual a 1. Então, como é que a gente faz aqui, né? O que a gente quer, na realidade, é f' de 1. Aí, pela definição, isso aqui vai ser limite quando h tende a zero de f de 1 mais h menos f de 1
sobre h. Substituindo, o que é que vai ficar? Limite quando h tende a zero de quem? Vamos fazer aqui, tá? Quem é que seria f de 1 mais h? Eu tenho que, no lugar do x, da definição aqui da f, eu tenho que substituir o x por 1 mais h. Então, o que vai ficar vai ser raiz, certo? De 6 menos 2 vezes 1 mais h. Coloca os parênteses, tá? Não esquece dos parênteses. Multiplicando, isso aí vai dar 6 menos. Aí eu vou ter 2 que multiplica 1 e 2 que multiplica menos h, né? Menos 2 vezes 1, menos 2 vezes h. Então vai dar 6 menos 2, certo? Menos 2h aqui dentro da raiz. Ou seja, ficou raiz de 6 menos 2, certo? 4 menos 2h, certo? Esse aí é o primeiro termo que eu boto no meu no numerador. Então vai ficar raiz de 4 menos 2h aqui, menos f de 1. Quem é que é f de 1? Substitui o x lá na f por 1. Então, eu vou ter raiz de 6 menos 2 vezes 1. 6 menos 2, raiz disso aqui da raiz de 4, né, que é 2. Então, ficou raiz de 4 menos 2h menos 2 sobre h, que a gente já tinha lá embaixo. Beleza? Ok, o que é que eu vou fazer agora mais uma vez? Como eu tenho essa raiz aqui em cima, eu vou racionalizar. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 4 menos 2h, tá certo? Mais 2, em cima e embaixo. Beleza? Beleza. Então, fazendo essas multiplicações, de novo, o que é que a gente vai ter? Vamos lá. Limite quando h tende a zero de quem? Em cima, eu tenho de novo a soma multiplicado pela diferença. Fica o quadrado da raiz, né? 4 menos 2h, menos o quadrado do segundo, menos o quadrado de 2, que é 4, certo? Nesse caso, não fez diferença a gente colocar o, o- os parênteses aqui não, porque já tinha um sinal de mais aqui na frente, tá? Agora, se a raiz tivesse, por exemplo, na segunda parte, se ela viesse aqui, aí faria diferença, né? A gente colocar os parênteses ou não, porque teria um sinal de menos na frente, beleza? Embaixo, eu vou simplesmente repetir. Eu vou ter h que multiplica raiz de 4 mais 2h, beleza? Mais 2. Tá, que é que dá para a gente simplificar nesse momento? 4 com menos é, é 4, tá? Já dá para fazer essa simplificação. Esse menos 2 que tem aqui, a gente pode passar ele para frente do limite, porque ele é uma constante, né? Então vai ficar menos 2 multiplica limite quando h tende a zero de h sobre h vezes raiz de 4 mais 2h mais 2, certo? Simplifica de novo agora. H em cima com H embaixo. Eliminamos a indeterminação. Qualquer derivada que seja calculada pela definição vai sempre ser uma indeterminação desse tipo zero sobre zero, tá? Então tem que fazer alguma manipulação algébrica, que nem aquelas que a gente já fez nas outras aulas de exercícios. Então a gente vai ficar com limite quando h tende a zero de 1 sobre raiz de 4 mais 2h mais 2. Agora é só substituir. Vou ter menos 2 que multiplica 1 sobre, quando h tende a zero, essa raiz daqui de baixo vai ficar raiz de 4 mais zero, né? Vai ficar raiz de 4, dá 2, 2 mais 2, 4. Então ficou 4 aqui embaixo, menos 2 dali, com esse 4 de baixo, fica apenas menos 2 embaixo, né? Resultado, menos 1 meio. Beleza? Então, mais um exercício resolvido aí para vocês. Ok, né? Tranquilo. Até o momento. Vamos passar agora para o quarto exemplo de hoje. Utilizando a definição de derivada, calcule f' de zero, dado que f de x é igual a x mais 1 sobre x menos 2. Então, como sempre, vamos iniciar olhando para a definição de derivada. O que é que a gente tem? F' de zero seria o quê? Limite quando h tende a zero de f de zero mais h, então f de h,
menos f de zero sobre h, beleza? Beleza. Então vamos substituir. Vai ficar limite quando h tende a zero. Bem, f de h é quem? É só substituir ali. Eu substituir o x por h. Vai ficar h mais 1 sobre h menos 2 menos f de zero. Quem é que é f de zero? f de zero, f de zero seria zero mais 1, certo? Dá 1 em cima sobre zero menos 2, dá menos 2 embaixo. Então, f de zero é menos 1 meio. Então, vai ficar assim aqui, tá? Sobre h. Certo, pessoal? Beleza. Então, vamos seguir adiante. A gente vai ter limite quando h tende a zero. Isso aqui vai ser h mais 1 sobre h menos 2 mais 1 meio sobre h. Vamos agora organizar esse numerador, tá? Então, a gente vai ter o limite quando h tende a zero. Lá em cima, se eu multiplico os dois denominadores que a gente tem, olhando só para o que está em cima, tá? Vai ficar 2 vezes h menos 2. Tá? Multipliquei esse termo aqui com esse termo de cá. Deu 2 vezes h menos 2. Agora, para ver quem fica em cima, a gente pega isso aqui, divide pelo que está embaixo, multiplica pelo que está em cima. Então, 2 vezes h menos 2 dividido por h menos 2 dá 2. Vai fica agora 2 vezes h mais 1. Coloca os parênteses, tá? 2 vezes h mais 1. O 2 multiplica tanto o h, certo? Quanto o 1. Mais, continuando, 2 vezes h menos 2 dividido por 2 vai dar h menos 2 vezes 1 deu h menos 2. Então, mais h menos 2 aqui. Tudo isso sobre ainda aquele h que já tinha lá embaixo, né? Vamos organizar o que a gente tem aí. A gente vai ter limite quando h tende a zero de, no numerador, vamos lá, a gente tem ó, 2h mais 2 mais h menos 2. Então dá para cancelar algumas coisas aqui, né? Dá para cancelar 2 daqui com menos 2 de cá, tá certo? E aí a gente fica com 2 vezes h mais h dá 3h. Então ficou 3h sobre 2 vezes h menos 2 sobre aquele h que já tinha embaixo. Então, de novo, repito a primeira, certo? Multiplico pelo inverso da segunda. Vou ter 3h sobre 2 vezes h menos 2. Multiplico pelo inverso da de baixo, vezes 1 sobre o h que já tinha lá. Então, a gente vai cancelar esse h daqui com esse h de cá. Eliminamos a indeterminação. Agora é só substituir. Qual vai ser o nosso resultado? No numerador só fica 3. No denominador, a gente vai ter o 2, que já tinha ali. E quando h tende a zero, h menos 2 tende a menos 2, né? Então, ficou 2 vezes menos 2. Nosso resultado vai ser... Aí que esse menos 2 aqui ficou muito horrível. Então, ficou menos 3 sobre 4. Beleza, né? Então, tá aí mais esse exemplo resolvido, de derivada pela definição. Vamos para o exemplo 5 deste vídeo. Usando a definição de derivada, calcule f' de zero se f de x é dado por raiz quadrada de 4 mais x, certo? Então, vamos lá. F' de zero é quem? É o limite, quando h tende a zero, de, bem, f de zero mais h, f de h, menos f de zero, certo? Sobre h, certo? Então, substituindo, a gente vai ter limite quando h tende a zero de f de h é quem? Só substituir lá em cima o x por h, vai ficar raiz de 4 mais h. E quem é que é f de zero? Só é substituir o x por zero, vai ficar raiz de 4 dá 2. Beleza? Ficou assim sobre h. Maravilha. Então, o que a gente tem que fazer, né? De novo, eu vou racionalizar. Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz
mais 2, certo? Também, se quiser fazer por mudança é, de variável, fica à vontade. Também vai dar certo, tá? Mas eu vou fazer assim porque, já que é uma raiz quadrada, sai fácil. Vamos lá. Então, eu vou ter limite quando h tende a zero. E, de novo, eu tenho a soma da raiz com 2 com a diferença da raiz com 2. Vai ficar a raiz elevada a 2, que é simplesmente 4 mais h, menos o 2 elevado a 2, que fica, é 4, né? Tudo isso sobre h vezes raiz de 4 mais h mais 2, certo? Então agora dá para simplificar algumas coisas aí, né? Dá para a gente simplificar. Dá para a gente cancelar esse 4 com esse aqui. E agora dá para cancelar mais o quê? Bem, vamos fazer devagar, né? A gente vai ficar com isso aqui vai ser igual a limite quando h tende a zero, beleza? De h sobre h vezes raiz de 4 mais h mais 2. Aí agora eu cancelo o h. Cancelo o h daqui com h de cá. Chegamos em o quê? Limite quando h tende a zero de 1 sobre raiz de 4 mais h mais 2. Agora é só substituir. Vai dar 1 em cima. Quando h tende a zero, a gente vai ter a raiz de 4, que é 2. 2 mais 2 dá 4. O resultado foi 1 sobre 4, certo? Para esse nosso exemplo. Eu tinha dito lá no início que a gente podia usar as regras de derivação que a gente sabe para ver se a resposta está certa, tá? Vou mostrar como que a gente pode fazer isso nesse exemplo. Então, ó, se eu olho para essa função aqui, como que a gente faz para derivar ela? E a gente vai ter uma aula de exercícios só sobre regras de derivação aqui. Vão ser duas aulas na realidade, tá? Mas a gente também já tem vídeo aulas sobre as regras de derivação aqui no canal. Como que a gente deriva essa função aí? Se a gente usa as regras de derivação, pode usar a regra da cadeia, né? No caso, a gente tem a função de dentro, que seria é, 4 mais x, a função de fora seria raiz de x. A gente deriva a função de fora, a derivada da função de fora é 1 sobre 2 raiz de x, mas a gente tem que substituir o x pela função de dentro. Então fica 1 sobre 2 vezes raiz da função de dentro, 4 mais x, vezes a derivada da função de dentro. Derivada de 4 mais x é 1. Tá? Então, a função derivada é essa aqui. Portanto, quem é que seria f' de zero? F' de zero seria 1 sobre 2 vezes raiz de 4 mais zero. Raiz de 4 é 2, 2 vezes 2 dá 4, né? Mesmo resultado que a gente já tinha obtido. Então, a gente pode usar as regras de derivação para saber qual é o resultado, só para ver se o que a gente achou calculando pelo limite está certo ou não. Beleza? Mas aí, no caso, em exemplos como esse, em que a questão pediu especificamente que usasse a definição de derivada, não pode resolver desse jeito não, tá? Isso aqui você coloca em algum rascunho, por exemplo, só para ver se você realmente acertou, tá certo? Bem, então vamos passar para o nosso último exemplo de hoje, que é esse aqui, ó. Se f de x é 1 sobre 3x mais 2, use a definição de derivada para calcular f' de menos 1. Vamos lá. Como que a gente calcula f' de menos 1? F' de menos 1 é limite, quando h tende a zero, de f de menos 1 mais h, menos f de menos 1, certo? Sobre h. Então, vamos substituir. Quem é que é f de menos 1 mais h? Vamos fazer isso aqui embaixo. Ó. F de menos 1 mais h, eu tenho que substituir no x menos 1 mais h. Então, vai dar 1 sobre 3 vezes menos 1 mais h mais 2. Ou seja, vai dar 1 sobre 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes h dá 3 vezes h mais 2. Ou seja, deu 1 sobre 3h menos 1. Isso é o que eu vou botar lá no
é meu primeiro termo, tá? Então, organizando aqui, a gente vai ter limite quando h tende a zero. No numerador, 1 sobre 3h menos 1, menos o f de menos 1. Quem é que é f de menos 1? F de menos 1 substitui no lugar do x por menos 1. Então, a gente vai ficar com 1 sobre 3 vezes menos 1 mais 2. Ou seja, 1 sobre menos 3 mais 2 deu 1 sobre menos 1, que é menos 1. Tá? Então, vai ficar menos, certo? Menos 1 lá no numerador. Vai ficar assim. Sobre h. Tá bom. Então, isso aqui é limite quando h tende a zero de 1 sobre 3h menos 1 somado com 1, né? Porque ficou menos menos 1 sobre h. Organizando lá no numerador, já que a gente tem uma adição dessas duas frações, a gente vai ter o seguinte, ó, aqui embaixo, h, lá em cima, o nosso MMC dos denominadores vai ser 3h menos 1, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3h menos 1 dividido por 3h menos 1 dá 1, e 1 vezes 1 dá 1. Lá em cima vai 1. Mais, agora, 3h menos 1 dividido por 1 dá 3h menos 1, multiplicado por 1 dá 3h menos 1. Então ficou assim, tá? Não preciso me preocupar com parênteses nesse caso, porque o sinal aqui no meio é de mais. Se o sinal aqui fosse de menos, os parênteses seriam infinitamente importantes, tá? Na dúvida, coloque sempre os. Na dúvida, sempre coloque os parênteses, porque aí você não vai errar. Dá para cancelar aqui esse 1 com esse, e aí a gente ficou com uma divisão de duas frações, né? No numerador a gente tem 3h sobre 3h com menos 1, e no denominador ficou o h. Então vamos repetir a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Isso aí vai dar limite quando h tende a zero de 3h sobre 3h menos 1, multiplicado pelo inverso da de baixo, multiplicado por 1 sobre o h da gente. Então, simplifica esse h daqui com esse h, e agora é só substituir, né? Não tem mais indeterminação nenhuma. No numerador ficou simplesmente 3, e no denominador ficou é, 3 vezes zero dá zero, e aqui fica menos 1, menos 1. Então, o nosso resultado dá menos 3. Beleza, pessoal? Então, esses exemplos aí são exemplos usando a definição de derivada para a gente calcular. Mesmo sendo uma questão sobre derivada, tá? Sobre a derivada de alguma função, como pede usando a definição, na realidade é uma questão sobre limites. A questão quer avaliar se você sabe calcular esses limites aí, se você sabe manipular essas expressões aí, certo? E ver qual é o resultado. Não é para usar regras de derivação. Mas como eu falei, como eu mostrei no último exemplo, você pode usar as regras de derivação para checar se o resultado que você achou está certo. Beleza? Então, nesse sentido de continuar o assunto com as regras de derivação agora, nossos próximos dois vídeos vão ser exercícios sobre regras de derivação, tá certo? Então, com isso a gente finaliza a aula agora, certo, de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, certo? Um grande abraço e até até o nosso próximo vídeo.